Bom dia! Após o feriadão, estamos aí novamente com mais uma formação de ATPC. Eu sou o Rodrigo Ergolê, sou formador da EFAP, sou uma pessoa de pele clara, uso barba, meu cabelo é cacheado e está bem despenteado hoje por sinal. Estou usando uma camisa social azul em homenagem ao Novembro Azul, uma calça jeans e um tênis preto. E está aqui comigo hoje o Ademir, trouxe aí um convidado de Ciências Humanas pra gente. Bom dia, professor Rodrigo. Eu também estou aqui de azul em relação ao novembro, que é um mês importante para nós aí, do gênero masculino. Bom, enfim, estou também aqui fazendo minha autodescrição. Eu sou uma pessoa de 1,72 m, possuo pele de acordo com o IBGE, sou pardo, minha barba é desenhada, estou de calça azul, tênis azul. Enfim, vamos lá para mais uma formação de hoje nessa TPC maravilhosa que nós temos aí juntamente para trabalhar com vocês. Como vocês podem ler aí embaixo, nossa TPC hoje é de projeto de vida e as suas interlocuções com as áreas do conhecimento. Então já iremos começar aí falando do percurso formativo. É uma pauta aí ela está um pouco apertada de tempo que a gente colocou muita coisa. Então na tela o percurso, por favor. A gente vai começar a rever as temáticas de projeto de vida por ano e por série, né? Lembrando que a gente vai falar de projeto de vida não só para o professor de linguagens que já está trabalhando com esse componente curricular, mas também para o professor de qualquer uma das áreas, né? De qualquer uma das áreas não, de qualquer componente, para conseguir integrar o projeto de vida ao seu próprio componente curricular. E a gente trouxe exemplos de várias áreas num trabalho coletivo aqui do pessoal do Cefop. Então a gente teve a ajuda de todos, então a gente vai entrar aí falando um pouco de matemática e o PV no ensino fundamental, então vai falar aí do sexto ano, vai falar das linguagens e o PV também no ensino fundamental, já dando um exemplo do sétimo ano, as ciências humanas e o PV, um exemplo do oitavo ano, e as ciências da natureza e o PV, um exemplo de nono ano. Eu estou falando um exemplo porque nós pensamos em trazer uma atividade mais prática para vocês, atividades mesmo, que dá para ser feita dentro da sala de aula como exemplo de como nós podemos fazer essa integração. Então, além dos 4 anos do ensino fundamental, nós vamos também para o ensino médio e a gente vai falar da matemática e as ciências da natureza, né, dentro do PV, pensando no primeiro ano do ensino médio. Também vamos falar das linguagens do PV no ensino médio, falando aí um exemplo de segundo ano, e as ciências humanas e o PV num exemplo do ensino médio. E aí, passando aí o próximo slide, por gentileza, os objetivos da nossa pauta. Então, o primeiro objetivo é mobilizar o entendimento do projeto de vida como componente curricular essencial do currículo e suas aplicações. Vamos lembrar que falam sempre que o projeto de vida nesse currículo agora, ele é a espinha dorsal do currículo da formação integral do estudante. E compreender as concepções e os pressupostos do componente de projeto de vida. Passando aí para a competência docente, eu não vou ler tudo isso, vocês já conhecem bem as competências docentes, né? Mas é basicamente você conhecer problemas e os conflitos da nossa sociedade, né? Conhecer e compreender eles para poder trabalhar em cima disso. E reconhecer você, professor, como protagonista e agente transformador destes estudantes. E aí, relembrando vocês que temos que fazer diário de bordo. Temos não, né? Não é uma obrigação, mas é importante fazer. Se você está fazendo, vamos pôr a data de hoje, detalhar essas atividades, as reflexões que você tiver durante a formação e no final fazer uma pequena avaliação. Vou colocar aí um minutinho para vocês separarem o material para o diário de bordo.
E aí vamos agora, espero que você já tenha separado o material, vamos para a nossa sensibilização. Na nossa sensibilização, a gente já usou essa imagem em uma formação de eletiva, né? Mas agora ela tem um adicional aí de algumas outras imagens. E queria que vocês observassem bem essa imagem. Eu sei que aí no celular ela está pequenininha, mas é só você virar o celular de lado que você vai ver ela um pouquinho maior. A gente tem um menino, várias setas, né? Para quem tem problema visual, vamos fazer uma pequena descrição. E para quem não está enxergando porque está pequeno mesmo. É um garoto olhando para várias setas, essas setas se juntam em alguns momentos e se separam, e elas vão para aí três desenhos. Um desenho é um cientista, o outro desenho é um mapa do Brasil não, da América do Sul, e o outro desenho são símbolos de linguagens, né? Arte, educação física e língua inglesa. E aí, eu não vou dar tempo para sensibilização, mas se vocês puderem já escrever no chat, como você percebe a relação do projeto de vida no ponto de vista acadêmico, pensando nessa imagem, né? Como que o projeto de vida se liga aos outros componentes curriculares, como ele existe aí para esses estudantes. Já estão respondendo aqui, ó. Formação para o futuro, direcionamento, perspectiva, investigação. Para Ana Maria, né? O professor Emerson falou que tem muita incerteza do estudante quanto ao seu projeto de vida. Isso é uma questão bem importante. Eu dei aula de projeto de vida há algum tempo, aí, uns 3 anos mais ou menos. Acho que deu 2 anos e meio para 3, mais ou menos. E realmente, principalmente os alunos do ensino fundamental, eles têm uma dificuldade muito grande de saber o projeto de vida. Os do ensino médio também, né? Mas a gente pode pensar mais na direção, né? Que também tem a ver com o novo ensino médio, né? Dá para saber ali o que a pessoa gosta, para onde ela gostaria de cair, né, Ademir? É importante destacar, por exemplo, que a gente percebe não só um mercado de trabalho, mas uma sociedade que cobra muito do jovem. Nós temos um processo de adultização ainda, né? Então, esse jovem, ao sair, tanto lá dos anos finais, como depois no ensino médio, bem orientado, bem estruturado, tendo noção exatamente como a sociedade é muito competitiva, tendo conhecimento e capacidade de discernir as principais decisões que ele vai tomar acerca de si mesmo e como se projetar na sociedade, portanto no mundo, isso contribui bastante, né, na formação integral do estudante. Então, o projeto de vida é sempre, por exemplo, um grande diferencial. Eu costumo até dizer, professor Rodrigo, que eu tive 2 professores, claro, quando eu estudei lá nos anos finais, não tinha o projeto de vida, mas tinha professores com essa visão. E me auxiliaram bastante. Então, isso me contribuiu muito, mas muito mesmo, quando eu fui fazer meu ensino médio e depois também quando eu fui fazer outras coisas da vida, graduação, mundo do trabalho, enfim. O professor Gelson aqui falou que a maioria dos alunos, dos estudantes, não tem referência em casa para estimular eles para refletir sobre o futuro. É uma questão aí importante, né? E aí, infelizmente ou felizmente, cabe a nós tentar, pelo menos, fazer o melhor para que eles tenham essas referências, né? Afinal de contas, né? E aí, vamos pensar agora num direcionamento do projeto de vida. Ele é formado de uma forma, e a gente já disse isso na outra formação de projeto de vida, lá atrás, que ele é pensado em temáticas por ano e série. Então, na tela aí, vocês vão ver que temos aí no sexto, sétimo e oitavo ano alguns temas. Esse primeiro tema, ó, eu e o outro, ele é o tema do sexto ano. Sexto ano entrou, projeto de vida, primeiro ano deles de projeto de vida. O projeto de vida vai pensar em acolhimento e apoio desse estudante para mudar para o ensino fundamental. Que é uma coisa interessante, é uma coisa que sempre precisou, né? Esse estudante sai lá do quinto ano, onde ele tinha uma professora que ficava com ele quase que o tempo todo, e alguns especialistas, e aí ele passa a ter 8 professores de uma vez. Agora com o Inova, ele vai ter 10, se eu não me engano. E aí, Rodrigo, no sexto ano tem um ponto que é bem interessante, veja, essa transição, o estudante ele está mudando, né? Está mudando as suas relações sociais, ele tem novas alterações do ponto de vista físico, biológico, psicológico, cognitivo. Então, essa transição é onde também ele vai ter novas relações sociais, vai, no geral, ter, vamos dizer assim, muitos professores, e ele tinha lá
nos anos iniciais 3, 4 professores. Então esse mundo representativo para o estudante muda bastante. Então é um momento assim, sabe, de muita atenção também estar contribuindo juntamente com esses estudantes em fase de transição. Então, no sexto ano, ele vai começar a pensar nele e no outro, e como se dá essa relação, né? Primeiro, a capacidade de se conhecer, a capacidade de gerir o seu próprio estudo, que ali no sexto ano é difícil, né? Todo mundo que dá aula para o sexto ano sabe como é difícil, né? Vamos direto para o céu, quem dá aula para o sexto ano. E, e a capacidade de convívio, de entender que o que é um problema para ele também é um problema para o outro. No sétimo ano, ele vai pensar nos seus próprios projetos. Então, se no sexto, o sexto vai acolher e apoiar esse estudante, no sétimo ele vai apoiar o desenvolvimento desse estudante com foco em começar a planejar ações, né? Ter um objetivo específico e principalmente a capacidade de se organizar, para ele poder estudar, fazer isso de forma mais consciente. No oitavo ano, a gente começa a ampliar a coisa, né? No sexto ano é eu e o outro, que está aqui do meu lado. No sétimo ano é eu e os meus próprios projetos. E no oitavo ano é eu, nós, que estamos aqui juntos, e o mundo inteiro, né? E aí vamos pensar na comunidade escolar, vamos pensar no bairro, na cidade, no país, né? Então vai apoiar o desenvolvimento desse estudante do oitavo ano com a capacidade de aprender a fazer, né? Vai desenvolver essa iniciativa, começar a pensar no social, começar a entender o espírito coletivo. A palavra empatia está super batida por aí, fala-se muito de empatia, mas é impossível ser empático se você não consegue olhar em volta e não consegue entender que o problema do outro você nunca vai entender realmente, né? Tem toda uma questão também de... Quando eu dava aula para o oitavo ano de projeto de vida, a gente falava muito nisso, em como uma coisa na minha história de vida, na minha bagagem, no meu peso, tem um nível ali, eu tenho uma tolerância, e o outro que tem uma outra bagagem de vida tem uma outra tolerância. Então, às vezes eu olho e falo, que problema bobo para mim, né? De repente, para o outro é o pior problema do mundo, porque o nível de tolerância dele é diferente. As pessoas têm, por exemplo, questões culturais e valores morais que vai diferenciar um do outro. Mas é importante ressaltar o que o professor Rodrigo mencionou aqui. Veja que essa temática, né, que vai do sexto ao oitavo ano, então a gente está trabalhando, uma formação de integralização. Eu, o outro e a sociedade. Pensando, então, assim, sempre do ponto mais macro, tá? Partindo daquela questão da identidade, dos valores que o estudante tem, dos conhecimentos que ele tem dentro lá da sua família, como que ele se organiza na comunidade, mas isso vai se ampliando, né? Nós não vivemos numa ilha isolado, esse é o ponto. E lidamos, portanto, com questões relacionadas às demais pessoas. E temos, por exemplo, competências e habilidades que, por exemplo, ressaltam essa questão da ética das relações com outras pessoas, né? Então, é fundamental perceber essa questão integralizadora. E mais, né, na própria sociedade se discute bastante essa questão do outro e a sociedade. Então é bem interessante mesmo o projeto de vida quando está bem articulado com isso, professor Rodrigo. No nono ano, seguindo a linha aí, né, nós vamos para eu e o meu propósito. Por quê? Porque aí estamos aí na entrada do ensino médio. E agora com a BNCC, com o novo ensino médio, temos aí no primeiro ano uma decisão importante a ser feita. Então comece-se a pensar no seu propósito, né? Apoiar e preparar esse estudante do nono ano para ele passar para essa etapa do ensino médio, que pode ser uma etapa muito desafiadora, pelo menos para mim foi quando eu era estudante, né? E começar a planejar realmente seu projeto de vida, começar a pensar para que lado você está a fim de ir. Acho que no nono ano, e aí acho mesmo, é uma questão minha. Eu acho que no nono ano já dá para você saber um pouco mais qual é a área do conhecimento que te interessa mais, ou quais as áreas, né? Pensando nos itinerários integrados e tudo mais. E aí passamos para o primeiro ano, primeira série, né, do ensino médio, que vai ser quem sou eu e as escolhas que eu faço. Então vai acolher e apoiar esse estudante da primeira série, na chegada do ensino médio, na capacidade de um autoconhecimento, identificar os seus próprios processos de formação, a sua relação com a família. Eu quero ser eletricista porque o meu pai é eletricista, né? Será? Ou eu não quero ser eletricista de jeito nenhum porque meu pai é eletricista? Né? Qual é a sua relação com a escola, com a comunidade, né? A capacidade de começar a qualificar as relações. E aí é muito importante
nessa fase do primeiro ano do ensino médio, nós lembrarmos que é quando eles vão fazer a manifestação de interesse para o novo ensino médio. Isso é uma realidade, está posto, está aí, a gente não tem muito o que fazer. E então, o melhor que podemos fazer é apoiar esse aluno no seu projeto de vida, para ele fazer uma escolha consciente e justa com ele mesmo. E aí, passando na segunda série do ensino médio, aí já estamos dentro do itinerário formativo, mas ainda temos a formação geral básica, né? Quem eu quero ser e as aprendizagens que eu necessito, né? Que é bem ligado aí a coisa, né? As aprendizagens de que necessito. Eu, professor Rodrigo, tem muitas coisas na escola que eu estudei e que eu não faço a menor ideia porque que eu vou usar na minha vida. Até hoje, com 34 anos, teve coisas que eu estudei que eu não tive uma aplicação prática, porque a área do conhecimento que eu escolhi me especializar não, não entrou. Ah, eu trabalho com teatro também, é só linguagens, teatro? Não, tem muito de ciências humanas em teatro. Então, são duas áreas aí que eu me especializei mais. Tem questões de matemática que eu preciso, inclusive, estudar mais porque atrapalha a minha vida. Então, pensar assim, quem eu quero ser e as aprendizagens que eu preciso ter, né? Inclusive para passar no vestibular, inclusive para essas questões. Tem um ponto, professor Rodrigo, que acho que vale a pena destacar para os professores, às vezes quando o aluno menciona, né, que nem nós que já somos formadores, maduros, de fato, muitas coisas nós passamos pela escola e talvez não tivemos uma aplicação real. Mas veja, a escola historicamente ela aprendeu a sistematizar o conhecimento humano. Então, a gente, enquanto professor, nós ensinamos muitas e muitas coisas aos estudantes. E que bom que eles aprendam. A aplicação, de fato, pode ser que às vezes para um ou para outro não tenha assim tanto significado. O mais é importante passar por esses conhecimentos, porque no momento adequado, né, saberá exatamente o que fazer com aquilo que foi aprendido. E como não tem como a gente fazer algumas previsões daquilo que a gente aprende, por exemplo, com aquilo que nós vamos utilizar no futuro, o ideal é que tenhamos pelo menos ciência de boa parte aí dos conteúdos curriculares. Enfim. Essencial, né? É essencial, porque ainda mais hoje em dia que, por exemplo, tudo está relacionado à interdisciplinaridade, então eu tenho que conhecer um pouco de artes, eu tenho que conhecer um pouco de inglês, tenho que conhecer um pouco de matemática. Não dá para ser um conhecimento, vamos dizer assim, apenas superficial. Hoje em dia está sendo cobrado de tudo. Então veja o grande desafio que esses estudantes têm pela frente e nós, professores, né? Nós também estamos na mesma condição de vocês, tentando aí fazer com que tudo isso tenha um sentido para o estudante. E agora nós vamos para os nossos exemplos práticos que eu falei, né? Lembrando do tempo. A gente acabou fazendo uma pauta meio grande para o tempinho que a gente tem aqui. Então vai na tela aí, por favor, o slide Matemática e o PV no ensino fundamental, sexto ano, eu e o outro. Ao pensar no componente projeto de vida e matemática, é possível utilizar e adaptar a habilidade EF06MA21, que está aí na tela, que é construir figuras planas semelhantes em situações de ampliação e de redução, com uso de malhas quadriculadas, plano cartesiano ou tecnologias digitais. Ao justificar-se, em primeiro lugar, sobre a necessidade do ensino de geometria, pelo fato de que um indivíduo sem esse conteúdo nunca poderia desenvolver o pensar geométrico, ou ainda o raciocínio visual, além de não conseguir resolver as situações da vida que forem geometrizadas. Assim, a importância da geometria também se dá pelo fato de se estar cercado por ela no cotidiano, e o estudante poderá associar os conceitos de cálculo de área às mais diversas situações do seu cotidiano. Também em relação às transformações que o estudante poderá promover na sociedade, esta habilidade poderá ser utilizada em contexto de construções, por exemplo. Assim, o estudante poderá ser desafiado de diversas formas a fim de ampliar o seu repertório. Como vocês podem perceber, eu falei de uma forma bem mecânica, e tem um porquê isso. Porque eu estou lendo essa parte. Mas eu posso falar aqui sobre essa habilidade geométrica que eu uso muito em casa para mudar móveis de lugar. Eu sou essa pessoa que muda de móvel de lugar de mês em mês, assim, a gente faz... e tá, esse quarto já deu, né? Aí muda tudo de lugar e tal. Eu uso muito nisso. E uso também no teatro para separar espaços dentro do palco, pensar em iluminação e tudo mais. E aí vamos para o exemplo mesmo, né? Como exemplo de atividade, o professor pode desafiar seus estudantes
a um olhar mais atento ao horizonte matemático em geometria. Então ele pode elaborar planta de construção de residência, pode ser inclusive a deles, e podem modificar essas residências como se eles fossem arquitetos ou engenheiros. Pode trabalhar com malha quadriculada, ferramenta tecnológica, se tiver na escola e tudo mais, entre outras, que poderão ser utilizadas, né? E aí você vai trabalhar visualização e representação para descrever objetos planos, estimar e comparar a distância, a área, técnica de medição, potencialização e valorização do raciocínio lógico, compreensão das relações entre conceito e procedimentos da geometria com outras áreas do conhecimento, informações matemáticas contidas em uma planta, escala, ângulo, marcação de porta, janela. Então dá para brincar de mexer na sua própria casa ou na escola, levar uma fita métrica. Isso tudo pode ser colocado aí como uma atividade de matemática que envolve alguns projetos de vida, né? E até mesmo para a vida pessoal. E aí já pulando aí para o próximo, e vamos para a área que eu gosto mais, que é linguagens, obviamente. E o projeto de vida no ensino fundamental é um exemplo aí para o 7º ano. Eu sei que tá rápido, gente, desculpa aí. Vi aqui no chat, mas vamos aí. Projeto de vida, organização, foco, determinação e persistência são as habilidades de projeto de vida, as competências socioemocionais, na verdade. E o tema é eu e meus projetos para o 7º ano. A nossa habilidade de linguagens aí que foi escolhida para o 7º ano é a do ensino fundamental, do 6º a 9º, de língua portuguesa, a habilidade número 10, que é produzir notícias, né? E aí eu nem vou ler todas as coisas aí, mas é produzir notícias. E aí o nosso exemplo de atividade, tá no próximo slide, é fazer assim, a gente cria de maneira escrita ou oral, né, um modelo radiofônico, uma coisa meio de rádio. Seria legal se a gente conseguisse fazer das duas formas, né? Você fazer um roteiro escrito e depois treinar isso oralmente, né? E fazer uma espécie de programa especial de rádio em que o aluno pode contar, ele deve, né, contar a sua própria história de vida no futuro. Como é que ele imagina que vai ser sua vida com o seu projeto de vida já concretizado. E aí ele vai seguir esse roteiro na terceira pessoa. Qual que era o seu projeto de vida quando criança? Vou dar o exemplo meu. Qual era o projeto de vida quando criança? Ser bailarino, olha só. Como o projeto de vida mudou na adolescência? Não mudou, no meu caso. Como se organizou para chegar a esse objetivo? Treinando muito, fazendo aulas e tudo mais. Qual era a rotina quando adolescente para chegar a esses sonhos? Estão percebendo que as minhas respostas são bem rápidas? A gente tem que motivar o estudante a não fazer isso. Tem que ser histórias mais complexas, até porque a gente está pensando aí no exercício de imaginação. Sua própria história de vida no futuro. E quem pode ter ajudado para esse projeto de vida ser concretizado, né? E aí, em seguida, nós podemos aí trazer essa conversa para o pátio e transformar isso realmente em um programa de rádio especial. Para passar se tiver um sistema de som na escola ou numa caixa Bluetooth, coisa simples. É sempre muito importante a gente mostrar o que os estudantes estão fazendo na escola. É muito importante. Para eles sentirem que tem um objetivo. A gente teve uma formação, acho que semana retrasada com o professor Caio, que os estudantes dele falaram para a gente. É muito importante para a gente saber que tem um objetivo no final daquela atividade. Isso foi um estudante que falou, não sou eu que estou falando. Continuando, vamos para ciências humanas. Agora eu vou ficar quieto e deixar o Ademir falar um pouco. Bom, em ciências humanas nós pensamos, por exemplo, o trabalho com os objetivos do desenvolvimento sustentável, como se percebe. Próximo slide, produção. Então veja, a ideia, por exemplo, é fazer com que o aluno perceba não só a questão do conceito relacionado ao desenvolvimento sustentável, porque em muitos casos acaba acontecendo de ter um direcionamento. Por exemplo, o estudante entende o conceito de desenvolvimento sustentável apenas atrelado à questão dos recursos naturais. Mas, na verdade, os ODS eles expandem muito mais, que vai para o eixo econômico, cultural, social, político. Por isso que a gente menciona, aí, no caso, estabelecer um entrelaçamento com a Agenda 2030, porque justamente essa agenda de 193 países, que foi elaborado e acordado lá na ONU em 2015, os Estados-membros, tem essa prospecção mais ampla, né? Então, essa
questão relacionada ao consumo sustentável e Agenda 2030 também possa estar no projeto de vida dos estudantes. Próximo. Então, para isso, né, a gente pensa no seguinte: a capacidade de planejar seu próprio projeto de vida, a capacidade de articular seu projeto de vida à continuidade dos estudos, capacidade de desenvolver o processo de autoconhecimento, que é fundamentado em escolhas futuras relacionadas ao mundo do trabalho. E aí a gente também aí coloca uma habilidade para vocês como sugestão. Próximo. Muito bem. E aí, então, voltando para o professor Rodrigo. Vamos voltar lá para a matemática, né? A matemática é ciência da natureza e o projeto de vida no ensino médio. E a gente está pensando no primeiro ano do ensino médio. Então, partindo aí da temática do componente projeto de vida, eu e meu propósito, a gente pode integrar com a área de ciência da natureza, seguindo com a temática do... Opa, falei tudo errado aqui, mas tudo bem. Assim como o sexto ano, a primeira série do ensino médio é um período também de transição. Eu me perdi completamente no que eu estava falando, mas vamos lá. Então é importante a gente acolher esses alunos de volta, né? Como voltar a acolher eles. Agora, dos 10 professores, eles vão aí para um monte, que vai separar aí a área de ciência da natureza principalmente, né? E aí, dessa forma, esse percurso formativo do projeto de vida para a primeira série do ensino médio, ele vai trabalhar aí as dimensões pessoal, cidadã, profissional e acadêmica, criando condições para que o estudante faça escolhas na sua vida, na escola e para além dela sobre as suas visões de futuro. Então, a gente tem essas duas habilidades aí na tela, né? Então, tem duas habilidades do primeiro ano do ensino médio, que a gente pode integrar com os componentes de projeto de vida e ciências da natureza, assim como matemática, desenvolvendo leitura e interpretação de temas voltados à ciência da natureza, como, por exemplo, o pico de casos do novo coronavírus, que eu espero que já tenha passado esse pico de casos, a gente não volte a isso mais. Dessa forma, esses estudantes eles podem reconhecer os conhecimentos matemáticos sobre funções e equações, também podem interpretar dados estatísticos, gráficos, tabelas, infográficos, textos de divulgação científica, mídia, site, artigo científico, articulando as etapas e áreas do conhecimento e aprofundando as aprendizagens do ensino fundamentais, assim como a investigação e pesquisa, análise crítica, capacidade argumentativa, abstração, reflexão, interpretação, criatividade, resolução de problemas, curiosidade intelectual, empatia, diálogo e responsabilidade social. Quando a gente está falando aí de análise de dados, do novo coronavírus e olhando para essas habilidades, eu vou pedir para deixar as habilidades ali, para a gente poder focar nelas aí. Está falando aí em ciência da natureza, esse interpretar texto de divulgação científica. E a gente pode até trazer para a área de linguagens para combater fake news. Você pensar em como as mídias podem prejudicar. Hoje de manhã eu estava vendo um noticiário e estava falando de uma notícia que está rolando aí no WhatsApp, de que a vacina transforma as pessoas numa coisa com escama, uma coisa completamente absurda. E o jornalista teve que ir lá ainda e falar que falou com um especialista sobre vacina. E eu não posso falar o nome do noticiário, mas Mais eu vi uma isso fake. hoje cedo. Mas é um absurdo, muito absurdo. E aí teve que um professor de uma universidade explicar que não é uma coisa que precisa explicar se a gente consegue interpretar textos de divulgação científica e reconhecê-los, né? E em matemática, estou falando de progressão geométrica, função exponencial. A gente sabe de média móvel, essas coisas do Covid-19 por conta dessa habilidade aí, ela é uma das coisas aí. E aí, como modelo de atividade, passa para o próximo slide, por gentileza, a gente vai falar aí que o conhecimento matemático, ele envolve a utilização de metodologia da resolução de problemas. Então, ele promove a contextualização entre áreas de conhecimento, né? Busca uma instrumentalização crítica e uma articulação com os conteúdos de ciência da natureza. Nesse sentido, a gente pode favorecer a elaboração de novas situações-problemas, contribuindo para que o estudante construa o seu projeto de vida. Então, aí como exemplo, olhando bem, a gente pode trazer recorte gráfico de jornais e revistas, plataformas digitais de notícias, entre outras coisas, e fazer uma discussão por meio de roda de conversa
sobre o tema que vocês decidiram trazer, né? E aí vai levar o professor como mediador desse conhecimento, fazer um levantamento prévio do que esses estudantes sabem para avançar nas aprendizagens, que é a tal da sondagem, estimular essa leitura e interpretação dos textos científicos, vai exercitar essa investigação, a comunicação, a argumentação, a empatia, a cooperação entre os estudantes. Pode até, isso eu estou inventando agora, mas pode até enfiar uma fake news no meio aí, para ver se eles vão reconhecer. Estimular a oralização, porque eles vão conversar, vão fazer uma roda de conversa, organizar esses saberes, ampliar esse repertório matemático e científico e até mesmo aplicar e utilizar a linguagem tecnológica. E aí vamos agora, estou falando bastante hoje, hein, gente, para o nosso exemplo de linguagens e PV no ensino médio. Então, aí, em linguagens, nós vamos aí para as questões profissionais. A gente está no segundo ano do ensino médio, como temos aí 10 aulas de itinerário formativo, se for no período da manhã, matutino, basicão. Então a gente vai falar aí quem eu quero ser e as aprendizagens que necessito, que eu até já falei bastante. E pegamos aí essa habilidade de inglês. Reconhecer o uso do passado simples e da voz passiva em um texto informativo, né? Então, passa o slide por gentileza, o exemplo aí. O exemplo dessa atividade está aí no texto. Ampliar a habilidade que já está sendo desenvolvida em inglês, ela já é uma habilidade do quarto bimestre de inglês, e trazer uma discussão e uma pesquisa sobre aquilo que o estudante e seu projeto de vida não têm acesso se não dominar em algum grau a língua inglesa. E aí eu falo por experiência pessoal, né? Já comecei um mestrado e tive que dar uma parada nele porque eu não dominava ali muito bem a língua inglesa. Então, primeiro estudar a língua inglesa, depois ir para o mestrado. Porque tem informações que não temos em língua portuguesa. Temos informações que... Tem até uma história de teatro, vou tentar falar rápido por causa do tempo, mas tem até uma história interessante no teatro. No teatro nós temos dois grandes teóricos do teatro, que é o Konstantin Stanislavski e o Brecht. Eles criaram formas de atuação. Os dois, e todo mundo diz no Brasil e nos Estados Unidos, num lugar que chama Actors Studios, que forma os maiores atores do mundo, que esses dois caras são completamente opostos. E aí descobre-se, recentemente, inclusive, que uma parte da tradução do Stanislavski, que é mais antigo, não foi feita. Então dava essa impressão deles serem opostos, mas no final, na conclusão do trabalho de Stanislavski, ele fala muita coisa próxima ao Brecht, e os dois se interligam e acabam se completando. Então, na verdade, eles não são opostos. Isso é um pequeno erro de tradução do russo, que foi traduzido primeiro para o inglês, esqueceu de traduzir uma parte, e agora um cara decidiu traduzir inteiro. Ele primeiro traduz para o francês, depois para o português. Você vê? E são 60 anos falando a informação errada. Você sabe que, só a título de curiosidade, os professores que estão do outro lado, tem muitos estudos, por exemplo, relacionados ao Vygotsky, que estão buscando fazer a tradução lá do original novamente, porque nessas várias transliterações e interpretações, muitos pensamentos e algumas ideias elas ficam perdidas. E isso ocorre mesmo. Veja que tem questões que são fundamentais, não dá para deixar de lado. Então, nós, falando aí ainda dessa atividade, a gente pode considerar essa habilidade de inglês, como eu falei, e trazer textos bem básicos para esses estudantes, com informações que eles não teriam acesso em português, para ver se dá uma acordada aí nessa questão das informações. Até mesmo linkando com a maior parte dos projetos de vida dessa turma, tendo em vista que eles já estarão separados por área dos itinerários formativos. Então, a gente já consegue focar um pouco mais. Em ciências humanas, vou deixar aqui para o Ademir. Vamos lá. Tem aí um aspecto do projeto de vida que está lá no terceiro ano do ensino, terceira série, que pode ser pensado no seguinte. Então, por meio aí do componente de sociologia, mas pode ser feito interdisciplinar também, resgatar a especificidade da condição humana e dos direitos fundamentais à vida, né, à liberdade, à dignidade, à segurança pessoal e às condições mínimas de sobrevivência. E aí o verbo é resgatar a especificidade da condição humana, estamos pensando no que é primeiro mesmo, o ser humano.
Então, um exemplo de atividade 1 seria uma leitura compartilhada da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, e alguns artigos específicos da nossa Constituição Federal, como se pode perceber aí na próxima tela. Então, a gente cita, por exemplo, o artigo 5º, né? A gente cita o artigo 2, então o artigo 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 2 ainda, né, subdividido em itens, e o artigo 5º. No geral, eu sei que fica pequeno aí no celular, mas está tratando, por exemplo, da questão da condição do ser humano, primeiramente como ser humano mesmo, sem aquela questão coisificada, né, que vai colocar o ser humano numa condição de mercadoria. Então, estudar, por exemplo, tanto a Declaração Universal e a Constituição, que ela reitera os pontos da Declaração, passa a ser fundamental no sentido de resgatar a especificidade da condição humana. Lembrando que a Declaração Universal ela tem essa, vamos dizer assim, essa projeção da dignidade humana e da condição humana, porque ela foi escrita logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, esses horrores da guerra fez com que o processo de produção dessa Carta Universal pensasse muito, mas muito mesmo na questão humana, em detrimento das demais. E aí, a gente vê na próxima tela, então, continuando a etapa, né, a apresentação de fatos jornalísticos sobre a coisificação humana. Então, por exemplo, o tráfico de pessoas, escravidão. Veja que esse exemplo trata do ser humano como um objeto, né? Como alguma coisa, coisificado. E a ideia aqui do projeto de vida é justamente desnaturalizar isso, né? E ainda nessa etapa, né, o professor pode explicar o conceito de coisificação que está na sociologia. Aí muitos gostam do Lukács, mas não é o único autor, tem outros também que vai estar explicando a reificação, coisificação, no sentido de mostrar para o estudante que uma das, vamos dizer assim, uma das marcas que o capitalismo acaba empregando também nas pessoas é a ideia do objeto, ou seja, até o trabalhador se torna também objeto. De perceber isso, né? E romper com essa ideologia dominante, pelo menos no sentido do conhecimento. E ainda, né, na etapa posterior, a terceira etapa, então após a apresentação das notícias que tragam, né, situações como essas ou ainda outras, tá? E vai muito da especificidade aí do seu local de trabalho também. O que gera, né, a coisificação humana com a existência de legislações que amparam os direitos fundamentais. Veja que aí já entra numa fase de comparação. Como valorizar o projeto de vida e excluir o processo de coisificação? Então, aí é um ponto importante, professor Rodrigo. Será que o aluno, às vezes, o estudante, não está montando um projeto de vida dele de forma coisificada? Então, em ciências humanas, é importante mencionar isso também para o estudante, para que ele possa até mesmo repensar, né? Claro que é uma própria liberdade de escolha também. Como as áreas de ciências humanas contribuem para a execução do projeto de vida de cada estudante? Então, são alguns pontos aí que a gente pode estar pensando e contribuindo na elaboração, na revisão do próprio projeto de vida. E aí a questão da coisificação, ela, vamos dizer assim, ela é muito forte. Então, é um olhar um pouco mais estrutural, também conjectural, para que o estudante possa se desenvolver, se relacionar e ser bem-sucedido na sua vida adulta também. E aí eu já retorno para o professor Rodrigo. Para a gente já ir finalizando essa primeira formação, né? Então, vou pôr aí na tela para vocês as referências. Ai, mas é tudo muito pequeno. Eu também estou aqui com o celular ligado, vendo aqui. Eu sei, o quadrinho também ficou pequeno, a gente sabe disso. Por isso está lá no repositório do Centro de Mídias. Você clica lá em ATPCs Formação e na data de hoje que já vai aparecer essa formação de hoje lá para vocês, com esse material já para vocês poderem consultar. Temos aí algumas referências sobre multidisciplinaridade, várias aqui que são documentos do Estado de São Paulo. Algumas pessoas ficam, às vezes, eu recebo muito no meu WhatsApp de amigos, assim, mas onde que está o documento de formação docente? Está aí, ó, o link está aí nessa referência para você. Tá? E onde está o currículo paulista na etapa do ensino médio? O link está aí nessa referência para vocês também.
Um vídeo que foi falado em Ciências Humanas está aí na referência também, está no slide. Então, usem e abusem do nosso repositório de centro de mídias. Próximo slide, por gentileza. Vamos ver se tem mais... Ah, já é a finalização. Para finalizar, preciso agradecer aqui. Eu cacei o professor Ademir nas Ciências Humanas aqui para ser meu parceiro hoje. A gente está tentando integrar mais as coisas. Estamos tentando trazer mais questões de professores mesmo aqui para as nossas formações. E isso me deixa muito contente o chat aqui. Então, obrigado, Ademir. Obrigado a toda a equipe que eu vou agradecer na segunda formação. Bom, eu quero agradecer então ao professor Rodrigo, ao convite, estar participando juntamente com vocês aí, professores do outro lado. Eu já vou me despedindo aqui e volto a palavra para o Rodrigo, que vai fazer aí toda a finalização. Gente, obrigado aí e desejo um bom dia de trabalho. Para quem fica aqui comigo, vamos para a nossa segunda formação daqui 5 minutinhos, que será Trabalho em Equipe 3. Como integrar os componentes de linguagem com exemplos aí. É a penúltima formação destas. Até daqui a pouquinho, comigo é a professora Alexandra.